O Além da Notícia desta noite tem dois convidados muito especiais. Recebemos em nossos estúdios a doutoranda Isabel Torres e o professor Guilherme Santos. Eles desenvolveram uma droga que altera o DNA e inibe a evolução do câncer. E no decorrer do programa nós estamos entendendo como foi feito o projeto e o que ele representa para a nossa sociedade. Vamos lá então, continuando aqui já nesse terceiro bloco. Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. É interessantíssimo o assunto que estamos desenvolvendo. O Brasil tem a cultura já e já é reconhecido por desenvolver bastante pesquisas ou ainda não tanto? O que vocês nos diriam? Hoje o Brasil está numa situação onde a gente é extremamente bem reconhecido e realmente tem um know-how no campo da física. Quando a gente pega o fator de impacto, ou seja, o que aquela pesquisa, o quanto aquela pesquisa vai ter impacto sobre a sociedade, isso é medido conforme a citação daquele trabalho que você publica. Hoje a gente está disparadamente bem na física, ou seja, a média mundial, vamos falar X, a gente está na física muito acima da média mundial. Então, no campo da física a gente está bem tranquilo e realmente tem um aceite internacional bem distinto. Entretanto, em todas as outras áreas, isso a gente está muito abaixo da média mundial, sendo que a matemática, a computação e a engenharia, elas estão chegando à média mundial de fator de impacto, mas entretanto a bioquímica, a biologia molecular, a biologia e outras áreas, elas estão muito abaixo da produção intelectual com grande impacto, grande fator de impacto. Ou seja, em outras palavras, nessa nossa área, a gente está produzindo muita pesquisa que não tem grande impacto. Ou seja, por exemplo, esse nosso trabalho, se tudo der certo, a gente já publicou esse nosso trabalho em uma revista de alto impacto no mundo científico e, se tudo der certo, a gente vai ter uma outra publicação em breve. O que tem acontecido nessa nossa área é que vários trabalhos, vários resultados que estão sendo publicados em revistas que não têm um apelo científico tão grande. Ou seja, são revistas científicas, entretanto, o impacto que aquilo vai ter na sociedade ainda é muito pequeno. Então, quando fala, o Brasil está produzindo muita ciência, produz. Só que o impacto daquela ciência ainda é muito baixo, comparado com a média mundial. Também isso por causa dos resultados que não são tão expressivos? Certamente. Acho que talvez... Eu digo assim, porque vez por outra a gente assiste na televisão, lê nos jornais alguma descoberta importante de cientistas brasileiros, de uma universidade daqui, da colar, assim como o de vocês foi recentemente uma grande repercussão. Isso, em termos de número, seria importante a gente frisar que essas descobertas, quando vai para um campo de revista de alto impacto, elas são ainda muito pequenas, são muito pouco expressivas. A gente fez um levantamento um potencial artigo em uma revista, que é a The Economist, que está ainda em discussão com o editor, levantando quantos artigos tinham sido publicados nesses últimos 10 anos. Então, é em torno de 22 mil artigos. Desses 22 mil artigos, a gente teria apenas em torno de 15 artigos publicados em revistas como a Nature, Cell e Science. E em torno de 10% desses 22 mil trabalhos em revistas de alto impacto, por exemplo, como essa que a gente publicou, que é uma Trends em farmacologia. É uma revista especializada em farmacologia que tem um impacto muito grande. Então, quando a gente analisa esses números, a gente acredita que a gente ainda está produzindo uma ciência ainda de pouco fator de impacto, de pouco impacto na sociedade. Apesar de ter casos isolados que de vez em quando a gente apresenta e observa que o Brasil ainda tem alguma coisa nessa área sendo produzida. Só que, como eu falei, quando a gente vai para o campo da física, isso a gente sobe muito. Eu diria que enquanto a gente produz na nossa área um trabalho por ano, a física está produzindo 10 trabalhos por ano, em termos do mesmo nível de qualidade científica. Então, a gente ainda está caminhando. Por que isso está acontecendo? Bom, vários fatores. Bom, primeiro, financiamento. Acho que não tem nem a discussão quanto que a gente gasta em pesquisa comparado com outros países desenvolvidos, como países na Europa e nos Estados Unidos. Segundo, seria o processo que a gente ainda está passando, eu diria que seria um processo de adaptação que aí está mudando, que nos pressiona dentro da academia a publicar, não importa o quê. Então, essa pressão, por exemplo, eu quero pedir um financiamento. Quando eu escrevo o projeto,
ele vai ser julgado pelo mérito do projeto, mas também pelo que eu já fiz, então pelas minhas publicações. Então, se eu tenho lá, não tenho nada publicado durante 4 anos, o cara vai olhar e falar, não, isso aqui não vai render. Entretanto, se o cara, o pesquisador que mandou aquele projeto, tem 10 publicações, ele diz, então está tudo certo. Entretanto, a pergunta ainda não está sendo feita. Está mudando, eu não diria que não está sendo feita, ela começou a ser feita agora, esses últimos anos. Onde esses trabalhos estão sendo publicados? Ou seja, qual o fator de impacto que isso vai ter na sociedade? Ou seja, não adianta hoje o cara ter 10 trabalhos publicados, se são 10 trabalhos publicados em revista muito baixa. Então é melhor você ter um trabalho em uma revista muito forte do que 20 em revistas baixas. Então, isso tudo para a gente, no mundo científico, a nossa moeda é o artigo científico. Ou seja, onde a gente está publicando. Nesse trabalho, por exemplo, que a gente acabou de publicar, na verdade em abril, ele foi uma revista muito boa, por isso foi o destaque internacional. Então, quando a gente fala, agora o professor Guilherme Santos tem um trabalho gerado no Brasil desses últimos 4 anos, na verdade tem 2. Aí, quando compara com o outro par tem 20 trabalhos. Só que quando compara o fator de impacto desses 2 trabalhos com os outros 20, aí a gente sai muito mais na frente. Então, acho que a gente ainda está no processo de correção. Em vez de produzir a quantidade, a gente está tendendo, e se tudo der certo, a gente vai produzir mais qualidade científica. Eu gostaria de saber o seguinte da Isabel. Isabel, para os alunos, para os estudantes, para quem está também trilhando este caminho, que você diria, já pela pouca experiência que você já teve com um resultado tão expressivo? Eu me lembro que quando eu entrevistei você pela Rede Canção Nova de Rádio, um programa que tem todas as tardes, você ou estava acabando de chegar da Espanha, ou estava na Espanha, alguma coisa assim, se não me engano. O professor estava na Espanha. Isso quer dizer o quê? Você já está tendo experiências importantes a partir desse trabalho feito. O que você diria, pelo que você já tem vivido, para aqueles que estão ingressando e que têm também sonhos e vontades de contribuir com o mundo científico com trabalhos assim como o seu? Eu acho assim, acho que a pesquisa é um campo muito, muito curioso, a gente tem que estar muito curioso, a gente tem que estudar sobre aquilo, querer fazer aquelas descobertas, né? Tem que ter muita paciência, porque como a gente falou, 99% das vezes vai dar errado e 1% vai dar certo, mas aquele 1% nos faz tão feliz que compensa tudo aquilo que deu errado. Então, eu gosto muito de trabalhar com a pesquisa, é algo que eu realmente estou realizada, mas exige essa paciência, essa dedicação, a gente trabalha muito. E eu acho assim, que o diferencial também é trabalhar em grupos que realmente estão procurando produzir coisas de alta qualidade. Então, também continuar como o professor estava falando, nessa pesquisa que não vai ter um grande impacto, é algo que não dá muita motivação também para a gente, para o estudante. Então, trabalhar com um grupo que realmente quer desenvolver algo que vai ter que vai gerar um produto lá na frente, que tem uma grande expectativa aí, em um futuro promissor, é algo que realmente motiva o aluno, no caso, me motiva. E recentemente a gente viu aí os prêmios Nobel, vai que daqui a alguns anos a Isabel vai para um Nobel desse, né, professor? Quem sabe? E outra coisa... Ficaria muito feliz com isso. Claro. Eu queria saber o seguinte, os senhores têm conhecimento, o senhor, professor, porque orienta tanta gente, você, Isabel, por conhecer tantos colegas que também atuam como você, outros projetos existem semelhantes, com também possibilidades grandes, o que vocês diriam? Especialmente aqui no caso de vocês, na UNB, assim, em Brasília. Não, tem vários projetos acontecendo no Brasil, direcionados para o câncer. Na verdade, o foco que se deu na mídia com o nosso trabalho foi em cima do câncer, porque a gente trabalhou com células tumorais. Entretanto, essas moléculas, o que a gente espera é que ela não seja aplicada somente para o câncer, mas para diversas doenças que envolvem a desregulação gênica. Ou seja, por exemplo, doenças psiquiátricas, doenças metabólicas, diabetes tipo 2 e etc. Então poderia, há possibilidade também dessa regulação, desse equilíbrio. Não, certamente. Isso foi um dos grandes
achados aí desse nosso trabalho. Ou seja, essa nova estratégia ela vai nos permitir ir diretamente naquele problema que está dentro da célula ali, naquela desregulação, e atacar aquele problema. Então, o foco da indústria farmacêutica, ela saiu inicialmente da estratégia de tratar a doença, simplesmente, ou seja, você tem uma molécula, eu vou pegar aquela molécula e testar para diversos problemas. Posteriormente, a estratégia foi para em cima da doença. Bom, agora, então, eu procuro uma molécula, uma droga para tratar aquela doença. E aí mudou novamente. Então, essa descoberta moderna, baseada em estrutura atômica de proteínas, ela foca no mecanismo da doença, ou seja, no mecanismo celular que fica comprometido em uma determinada doença. Então, a gente está atuando no mecanismo molecular dentro da célula que possa estar alterado. Então, consequentemente, isso abre um campo não somente para o câncer. Então, voltando à pergunta, tem vários trabalhos aqui também na UNB, por exemplo, de identificação de produtos naturais que possam estar atuando em células cancerígenas ou em outros processos. Em São Paulo tem muita coisa acontecendo também. Entretanto, a gente ainda, como eu falei, a gente ainda está caminhando dentro desse processo de descoberta científica para chegar em novas moléculas. Eu posso fazer uma pergunta das ruas? Das claro, ruas, da sala de estar em casa, de dentro do ônibus, do metrô? As pessoas dizem assim, é impensável, como é que ainda os cientistas não descobriram a cura da AIDS, a cura do câncer, de tantas doenças. A indústria farmacêutica é que não permite que eles mostrem os resultados, mas já existe cura para isso, cura para aquilo. Não tem condições, as tecnologias são tão grandes. Vocês são de dentro do mundo científico. Que resposta dar a isto que muitas vezes provoca indignação no meio da população, imaginando que a solução para problemas de saúde, para enfermidades graves, incuráveis, como nós temos hoje, existem sim. O mundo científico poderia já apresentá-las, mas a indústria farmacêutica, que é movida por muito dinheiro, é que não permite isso. O que há de real nisto? Bom, assim, eu ainda sou meio cético e tento ser cético no sentido de acreditar que a indústria farmacêutica segure medicamentos que simplesmente por interesse econômico. Obviamente, o interesse econômico ele prevalece em muitas partes, na maioria das vezes. Entretanto, juntamente a esse interesse econômico, tem um problema de saúde mundial, que, consequentemente, se você coloca uma nova droga no mercado, o interesse econômico também vai refletir no tratamento da população. Ou seja, é difícil pensar que a indústria farmacêutica está escondendo algum medicamento para segurar, para ter um ganho no futuro. Eu digo porque se você coloca alguma droga no mercado, o ganho vai ser imediato. O ganho vai estar acontecendo. Então, isso eu acho bem difícil. Mas a descoberta de novas drogas, por exemplo, para tratar o câncer, por que a gente ainda não curou o câncer? Porque é uma doença multifatorial. O câncer, para ele se desenvolver, tem diversos fatores que influenciam esse aparecimento do câncer, dessa desordem celular. Desde a expressão diferenciada de muitos genes, ou seja, genes que são responsáveis por regular o metabolismo de lipídios, por exemplo, vão estar superexpressos, e outros genes que vão ser responsáveis pela cascata inflamatória, por exemplo, podem estar diminuídos e vice-versa. Então, o aparecimento do câncer, como outros, cada momento a gente começa a desvendar o processo fisiológico, ou seja, compreender a natureza para poder tentar solucionar os problemas. No final das contas, o que a gente faz dentro do laboratório é isso, entender os mecanismos da natureza, ou seja, como é que a natureza, como é que a célula funciona, para posteriormente a gente poder atacar. Hoje a gente tem várias drogas no mercado para tratar o câncer, diversos cânceres. Entretanto, ainda a gente não consegue completamente curar o câncer, em vários tipos de câncer. Alguns até conseguem, eles têm uma regressão boa e uma resposta muito boa com determinadas drogas. Entretanto, como eu falei, a doença é multifatorial, tem vários fatores ainda que são responsáveis pelo aparecimento dessa doença. Então, a gente ainda está no processo de descobrir como essa doença acontece. Como é que aparece a primeira mutaçãozinha que vai gerar um câncer. Em muitos tipos de câncer, o mecanismo já está bem descrito. E, consequentemente, nesses tipos de câncer, a gente já consegue ter uma estratégia farmacológica bem definida. Entretanto, em outros, não.
por exemplo, o câncer de pulmão, que talvez seria o que mais leva à morte, e é extremamente rápido, ele ainda a gente não sabe como lidar, não sabe qual é a melhor estratégia para tratar com ele devido ao potencial agressivo. E ele é muito rápido, pode da descoberta à morte, demora 2 meses, 3 meses, 6 meses. Então, como isso acontece, a gente ainda está descobrindo. Então, primeiramente, a gente tem que desvendar todo esse processo fisiológico para entender o processo patológico. E, consequentemente, uma vez que a gente tem esse processo compreendido, a gente pode traçar novas estratégias. E essa que a gente está apresentando é essa nova estratégia, é uma das novas estratégias. Tudo bem. Gente, o programa está chegando já ao final. Isabel, você foi protagonista, é uma jovem cientista promissora e fica agora aquele questionamento em nosso país. Por que o nosso país não investe mais ainda em pesquisa? Eu vou pedir a você que faça um apelo às nossas autoridades, às pessoas de bom senso no nosso país, já na conclusão do nosso programa. O que você diria a esse nosso país e às nossas autoridades? Por favor, fique à vontade. Eu acho que o Brasil é um país muito grande, tem que ter investimento em muitas áreas, né? Então, realmente, não é fácil, acredito que não seja fácil administrar um país dessas dimensões. A gente tem um orçamento destinado à pesquisa. Esse orçamento ainda é pequeno, mas acho que ao longo dos anos ele foi aumentando o quanto que é destinado à pesquisa. Mas acho que ainda é pouco. E o problema também é esse, a gente tem os projetos aprovados, não recebe o dinheiro, então esse dinheiro muitas vezes é desviado, então essa verba está direcionada para aquilo, mas acaba não chegando ao destino final, que seria a pesquisa. Acho que as fundações de apoio à pesquisa que tem em cada estado são fundações muito importantes. Por exemplo, em São Paulo, o que eu ouço é que ela funciona muito bem, os pesquisadores recebem o dinheiro. Infelizmente, aqui no DF, agora a gente está passando por uma crise muito grande e a gente já está esperando esse dinheiro há 2 anos e ainda não recebeu. Então, acho que é importante esse apelo mesmo, que seja liberado esses recursos, que tenha uma maior atenção, porque isso vai interferir na vida de todo mundo. Essas pesquisas que são geradas no Brasil, a gente pretende, né, que elas melhorem a vida da população, então é algo que eu acho que é muito importante para o Brasil. Muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui. Obrigada. Professor Guilherme, professor médico Guilherme, orientador, parabéns pelo trabalho, pela orientação, a Isabel, por todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo em favor do nosso país e da humanidade, com certeza. Obrigado. Foi um prazer também recebê-lo. Muito obrigado. É só uma pequena correção que eu fico até constrangido, que eu não sou médico. Eu sou de formação, sou um médico veterinário, só que eu já não trabalho com isso há muito tempo. Então, o que eu acho que a observação que cabe no momento é que essa imagem do cientista, que talvez seja a imagem que eu gostaria de passar, é que não seja uma imagem de uma pessoa louca que está tentando fazer experimentos explosivos dentro de um laboratório. Mas se vocês não forem loucos, a gente não chega a lugar nenhum. De certa forma tem que ser um pouquinho louco, a gente está trabalhando com isso daí. Mas a ideia é que, assim, eu estou falando que eu não sou médico e gostaria de ter um reconhecimento mais como cientista e como professor. São 2 classes que eu ainda acho extremamente desvalorizadas no nosso país. Muito obrigado, prazer, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. A você que esteve conosco também, nossa gratidão. Tenho certeza que o tema de hoje foi importantíssimo para o nosso conhecimento e reflexão e vamos acreditar que as coisas vão de fato melhorar, prosperar, especialmente nesse campo da medicina, da ciência, dos experimentos científicos e o apoio aqui em nosso país. Fique com Deus, boa semana, bom sono, até a nossa próxima semana em mais um Além da Notícia.